Senhoras e senhores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que muita gente tem me pedido. Como montar uma carteira de ações que paga dividendos todos os meses. O pessoal quer receber renda passiva mensal. Eu vou mostrar como é possível você montar uma carteira e ter renda passiva recorrente com ações também, porque fundos imobiliários todo mundo já sabe que paga dividendo todos os meses. Eu vou mostrar aqui como que você vai fazer isso também com ações. Eu vou dar alguns exemplos de empresas que historicamente pagam bons dividendos e, claro, compartilhar dicas valiosas para você não cair em armadilhas. Então você sabe que esse vídeo vai ser bom. Já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e antes de começar o conteúdo, aquela pergunta marota de todo vídeo. Você, qual é a ação que você tem na sua carteira de investimentos que mais paga dividendo? Aquela ação que você gosta, fala, essa ação é boa, me paga bons dividendos. Escreve aqui nos comentários. E outra coisa, antes de entrar no conteúdo, lembrando todos vocês, esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento. Eu vou falar aqui o nome de algumas empresas, eu só estou usando essas empresas para exemplificar aqui o vídeo, para o vídeo ficar bem didático. Eu não estou falando para você investir, nem para você não investir. O objetivo aqui é te trazer conhecimento para você juntar com o conhecimento que você já tem e você mesmo tomar as suas decisões de investimento, certo? Bom, conteúdo agora. Antes de mais nada, o que são os dividendos, né? Muita gente fala de dividendos, mas tem gente que fala, é um dinheiro que cai ali na minha conta. Mas como assim? Os dividendos, eles são uma parte do lucro das empresas que as empresas distribuem para os acionistas como uma forma de recompensa por nós sermos sócios dessa empresa. E o melhor, é uma renda passiva. Ou seja, você ganha enquanto as suas ações trabalham para você. Imagina só que você é sócio, é só um exemplo, tá? Do Banco Itaú. Você vai lá e compra ações do Banco Itaú. A partir de uma ação que você compra, você já se torna sócio e você já recebe um dividendo proporcional ao número de ações que você tem. E por que isso é uma renda passiva? Porque você comprando ações e se tornando sócio, você não precisa ir na agência do Banco Itaú que tem aí mais perto da sua casa para ver se o pessoal está trabalhando, se alguém faltou, se o banco está limpo, se estão atendendo bem o cliente. Você não precisa fazer conta lá, ver se a empresa está saudável, se não está. Você não precisa fazer absolutamente nada. É só você comprar a ação, se tornou sócio e espera. Por quê? Porque o Itaú, historicamente, é uma empresa que dá muito lucro e ele pega uma parte desse lucro e fala, ó, todos vocês que são meus sócios, eu vou dividir esse lucro aqui, uma parte do lucro proporcional para cada um de acordo com o número de ações. Então, é renda passiva na veia, assim. É a melhor forma de renda passiva. Agora, por que investir em ações que pagam dividendos? Eu sei que você já deve ter visto gente falar que isso é balela, que dividendo sai do preço da ação, que não vale a pena. E dividendo, investir em ações que pagam dividendos vale muito a pena sim. Além da gente construir uma renda extra, uma renda passiva, os dividendos, eles podem ser reinvestidos para comprar mais ações. E isso acelera demais o crescimento do nosso patrimônio ao longo do tempo. Então, quanto mais tempo a gente ficar recebendo dividendo e o primeiro dividendo vai ser um pouquinho menor, vai ser pequenininho, o segundo dividendo vai ser um pouquinho maior, mas ainda pequeno. Só que com o passar do tempo, daqui a pouco você está recebendo dividendo e você consegue comprar mais uma, duas, 10, 50, 100 ações só com os dividendos. E isso faz com que a bola de neve dos nossos investimentos ande muito mais rápido. Agora, eu vou dar alguns exemplos de empresas que historicamente pagam bons dividendos. Essas empresas, elas são conhecidas por sua consistência e por recompensar bem os acionistas. A primeira empresa que eu vou compartilhar com vocês é justamente o Itaú. E o código dela na bolsa, o ticker dela é o ITUB4. O Itaú é o maior banco da América Latina e é um exemplo clássico, né? Ele é consistente na distribuição de lucros. O Itaú é conhecido por pagar dividendos regularmente e oferece um ótimo retorno para os investidores. Lembrando, o Itaú, ele paga dividendos todos os meses. E além dos dividendos que já estão programados ali, ele sempre vai avisando a gente e de tempos em tempos ele faz uma outra distribuição de lucro chamada JCP, que é juros sobre o capital próprio.
que é como um dividendo, é exatamente uma parte do lucro também, mas ali por questões de contabilidade, vale mais a pena a empresa, ao invés de distribuir como dividendos, distribuir como JCP. Para a gente não muda nada, é renda passiva, é dinheiro caindo na nossa conta ali todos os meses, certo? Aliás, todos os meses os dividendos. O JCP não são todos os meses que o Itaú distribui, nem as outras empresas, certo? A segunda empresa que eu quero compartilhar aqui com vocês é a Taesa, que o código dela é o TAEE11. A Taesa é uma empresa do setor elétrico, do setor de transmissão de energia. A Taesa, ela é uma empresa sólida, ela é conhecida por ser uma excelente pagadora de dividendos, e como ela trabalha num setor perene, ela tem previsibilidade dos lucros. O que significa um setor perene? Gente, olha só, eu tô aqui gravando para vocês, eu tô com a luz acesa, eu tô com a iluminação acesa, eu tô com um computador, com um microfone, com outro computador, tudo aqui usando energia. E a gente não escolhe a empresa que vai trazer energia para nossa casa, a gente simplesmente tem a empresa que fornece energia aqui. E mais ainda, se eu for viajar, vou viajar hoje e vou ficar 30 dias viajando. Quando eu volto, adivinha, tem lá a conta de energia para eu pagar. Mais baixa do que o valor que eu pago nos meses em que eu tô em casa, eu e minha família, mas ainda assim, mesmo sem ter usado, eu pago. E adivinha, outra coisa, a empresa de energia, ela simplesmente aumenta a tarifa dela. De tempos em tempos ela aumenta. A gente reclama porque tá subindo, a luz subiu, a conta tá vindo mais alta, mas não tem o que fazer. A gente reclama e acaba pagando. Então, faz muito sentido a gente ser sócio de uma empresa assim, onde as pessoas são simplesmente obrigadas a usar, obrigadas a pagar, e mesmo quando ela tem algum aumento, não tem como a gente escolher uma outra empresa, eu vou mudar a empresa que fornece luz aqui para casa. Um outro exemplo, a terceira empresa é a BB Seguridade. O código dela é BBSE3. A BB Seguridade, ela é uma das maiores e melhores pagadoras de dividendos da bolsa. A BB Seguridade, ela opera no setor de seguros e tem uma alta rentabilidade e consistência nos pagamentos. Quando eu vou ver uma carteira de investimentos, quase que sempre tem ali a BB Seguridade. E aí eu pergunto para os meus alunos, para os meus clientes, por que você investiu? Por que você tem ações aqui? Porque eu vi que ela paga bons dividendos. E paga mesmo, viu? A BB Seguridade, ela costuma pagar dividendos muito, muito bons para a gente. A quarta empresa que eu vou compartilhar com vocês é a Engie Brasil, que é uma outra gigante do setor elétrico. O código dela é o EGE3, tá? A Engie, ela combina bons dividendos com crescimento sustentável. Ela é uma empresa diferente da Taesa, que opera só na parte de transmissão de energia, que muita gente fala que a melhor parte da energia é a transmissão, que são aquelas torres que a gente vê nas estradas, onde vai passando os fios de alta tensão. A Taesa trabalha nessa parte, ela simplesmente precisa deixar as torres lá em pé, funcionando bonitinho. A Engie não, a Engie ela já trabalha em várias partes do setor de energia. Ela é uma empresa maior do que a Taesa. Qual é melhor? Não tem melhor, não tem pior. São empresas do mesmo setor, mas são empresas diferentes. Inclusive, dá para ter as duas na carteira, tá? Dá para ter tranquilamente as duas. Uma outra empresa, a quinta empresa que eu vou compartilhar com vocês, que faz sentido para uma carteira de dividendos, é a famosa Vale, né? O código é o Vale3. A Vale, ela é um exemplo de empresa cíclica. O que é? Ela trabalha com minério. Então, tem épocas que o minério está se valorizando muito e a ação sobe muito. Tem épocas que o minério de ferro está caindo o preço e as ações caem também. Só que em momentos de alta do minério, ela distribui dividendos generosos. E mesmo nos momentos de queda, ela ainda assim paga bons dividendos. É que quando está na alta do minério, nossa, aí ela paga dividendo demais mesmo. É uma ótima opção para diversificar a carteira, na minha opinião. Não é uma recomendação, mas na minha opinião é uma baita empresa para a gente ter uma carteira para construir patrimônio e viver de renda, receber dividendos todos os meses. A sexta empresa que eu vou compartilhar aqui com vocês é o Banco do Brasil, e o código dela lá na bolsa é a BBAS3. O Banco do Brasil é um banco sólido, com décadas de tradição no pagamento de dividendos e uma das queridinhas dos investidores de renda, que buscam ganhar renda passiva. O Banco do Brasil, na minha opinião, ele só tem um problema: o governo, né? Porque
O governo é dono do Banco do Brasil. Só que, diferente da Petrobras, que o governo também é dono, também é sócio, no Banco do Brasil, o governo não consegue meter tanto dedo igual na Petrobras. Vocês viram que eu não coloquei a Petrobras aqui nessa lista. E por que eu não coloquei a Petrobras? Porque a Petrobras, historicamente, ela não é consistente no pagamento de dividendos. Tem anos que paga um caminhão de dividendos e tem anos que simplesmente não paga dividendos, porque em anos ela dá bilhões de lucro e em alguns anos ela dá bilhões de prejuízo. Por quê? Porque o governo fica metendo o dedo, coloca lá alguém com intenção política, enfim, toda aquela palhaçada que a gente já conhece aqui de como é que funciona a política aqui no Brasil. Só que no Banco do Brasil, isso é diferente. Quando eu vejo alguém com o Banco do Brasil na carteira, eu falo, olha, não precisa tirar, porque uma das coisas da minha filosofia de investimentos é, não quero ser sócio do governo. Eu não vou ser sócio do governo. Não vou investir em empresas que o governo tem ali mais do que 51% das ações, como é o caso da Petrobras e do Banco do Brasil. Mas eu não posso brigar com os números do Banco do Brasil. O histórico do Banco do Brasil é muito bom, sim. Então, se você quer receber dividendos todos os meses, é muito importante você entender que a frequência de pagamentos das empresas varia, e varia de empresa para empresa. Algumas empresas pagam mensalmente, e assim, são poucas que pagam mensalmente. Na maioria das vezes, só alguns bancos que pagam mensalmente. Outras empresas pagam a cada 3 meses, algumas pagam a cada 4, a cada 6 meses. Tem empresa que paga só uma vez por ano. Edu, mas então eu não vou investir numa empresa que paga só uma vez por ano, porque eu quero receber mais dividendos. Olha só, a gente nunca vai definir se a gente vai investir numa empresa ou não pela frequência no pagamento de dividendos. Se é uma boa empresa, se faz sentido ter na carteira, mas só paga uma vez por ano o dividendo, tá tudo bem. Até porque é uma escolha da empresa. E isso pode mudar. Então, às vezes, ao invés da empresa pagar 3, 4 vezes por ano, ela resolve guardar isso tudo e dar aquela bolada maior no final do ano ou no começo do ano. Vamos imaginar que o valor vai ser o mesmo. A diferença é que você vai receber só uma vez por ano. Eu gosto mais de receber a cada 3 ou 4 meses porque eu já posso reinvestir esse dividendo. Só que eu tenho empresas na minha carteira que pagam dividendos só uma vez por ano e eu não vendo porque são ótimas empresas. Então, para você ter uma carteira que paga dividendos todos os meses, o segredo é você diversificar entre empresas com diferentes calendários de pagamento. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de como que isso funciona, por exemplo. Se você, normalmente, pelo menos foi isso que aconteceu no último ano, tá? Itaú e BB Seguridade pagaram dividendos em janeiro. Isso dessas empresas que eu falei aqui, tá? Fevereiro, a Taesa e a Engie, duas empresas do setor elétrico, pagaram dividendos. Em março, a Vale e o Banco do Brasil pagaram dividendos. Só que olha só, eu coloquei aqui dessa forma e separado, né? Duas empresas em janeiro, duas em fevereiro, duas em março. Só que muitas vezes você não vai conseguir casar isso daí equilibrado assim bonitinho e não tem problema. Você pode ter no mês na sua carteira 4, 5 empresas que pagam dividendos. No mês seguinte pode ter uma, duas e tá tudo bem. Aliás, eu gosto muito de sempre fazer a unificação da minha carteira no final do ano. Depois do dia 31 de dezembro, eu vou olhar para minha carteira. Por quê? A gente fica muito apegado a ver quanto de dividendo a gente recebe por mês. Mas, na verdade, a conta que importa mesmo é igual o balanço das empresas. A gente olha o balanço trimestral, olha, é legal? É legal. Mas o que importa mesmo é o balanço anual. A mesma coisa com os nossos dividendos. É a gente contar quanto de dividendo a gente recebeu no ano inteiro e comparar com o ano anterior, porque a gente vai ver que cresceu. Então, pode focar sim em receber dividendos todos os meses com as suas ações, mas não fique incomodado de um mês uma empresa pagar, no outro mês ela não pagar, ou no mês você receber dividendo de 5, no outro mês você receber dividendo de 2 empresas só. Tá? O que importa de verdade é o dividendo anual, a quantidade de dividendo que você recebe durante um ano inteiro. Agora eu quero te falar também algumas coisas importantes sobre erros que você precisa evitar quando você vai investir em ações que pagam dividendos, tá? Ou as ações de dividendos, como a gente chama. Primeiro erro, nunca escolha uma empresa porque ela está pagando alto dividendo. Nossa, olha o dividend yield dessa empresa, tá super alto, eu vou investir. Às vezes um dividend yield muito alto
pode indicar problemas na empresa. Por exemplo, um lucro insustentável, uma distribuição excessiva, pode ser inclusive uma distribuição que ela foi feita agora, mas ela não vai ser feita mais para frente, porque a empresa pode ter vendido alguma coisa, pode ter vendido uma outra empresa que ela tinha, pode ter vendido uma parte da empresa, e aí ela distribuiu aquele dividendo, mas aquilo lá foi um dividendo atípico, foi só naquele mês que você vai receber. Ele não vai ser ali consistente, não vai se repetir. Outra coisa, às vezes o dividend yield está muito alto e você se impressiona com isso, mas muitas vezes é porque o preço da ação está muito baixo e começou a cair demais. E esse preço da ação ter caído demais pode ser por um problema dentro da empresa, certo? Segundo erro, não ignore boas empresas só porque pagam dividendos uma vez por ano. O que importa é a quantidade da empresa, a qualidade da empresa e a capacidade que essa empresa tem de gerar lucro consistente. Então, é o que eu já tinha falado. Não se importa se ela paga a cada 3 meses ou se ela paga uma vez por ano. É uma boa empresa? É uma empresa de qualidade? Vai lá e coloca na sua carteira. E evite concentrar sua carteira em um único setor, como banco, como o setor elétrico. Por quê? Quando a gente diversifica, a gente reduz o risco. Eu sei que empresas do setor bancário pagam ótimos dividendos, do setor elétrico pagam bons dividendos também. Só que a gente tem outros setores, por exemplo, o setor de seguros, o setor de saneamento. E tem outras empresas que não são desses setores mais básicos da sociedade, mas são empresas que pagam bons dividendos. E o último erro, tem gente que deixa de investir em uma boa empresa porque naquele momento está pagando um dividend yield baixo. E isso é um baita erro. Entende que esse dividend yield ele muda. Em alguns momentos ele pode aumentar bastante. Então, sempre, o segredo por trás disso é sempre invista em boas empresas, tá? Sempre analise os fundamentos da empresa. Vê se ela tem um histórico de lucro consistente, vê se ela tem boa gestão, vê se ela está em setor perene. Se ela não tiver em setor perene, vê quanto tempo ela tem de bolsa. Porque às vezes é igual eu falo da WEG, por exemplo. A WEG está desde 82 na bolsa. Eu falo assim, ela não é uma empresa do setor perene, mas ela é praticamente uma empresa perene, porque ela está há muitos anos na bolsa, nunca deu prejuízo, sempre paga dividendos, então ela é praticamente uma empresa perene de um setor que não tem nada de perene, que é o setor de motores elétricos. Então, pessoal, montar uma carteira de ações que paga dividendos todos os meses é totalmente possível e pode ser, e na verdade, com certeza, na minha opinião, é uma excelente estratégia para você construir patrimônio e renda passiva no longo prazo. Só que lembre-se mais uma vez, foca na qualidade da empresa, tenha uma carteira diversificada e sempre tenha visão de longo prazo, até porque os dividendos que você vai receber no começo são bem pequenininhos. Certo, senhoras e senhores? E aí, eu vou repetir a pergunta lá de cima. Você, qual é a melhor ação da sua carteira? Aquela que te paga mais dividendos, aquela que você mais gosta. E eu quero perguntar para você também. Comenta aqui embaixo, você gostou do conteúdo? Me conta aqui quais são essas ações. Me fala aqui se você gostou do conteúdo. Lembre-se de curtir esse vídeo. Compartilha com quem precisa dessa informação, quem está aí começando a investir ou quem já investe e quer melhorar os seus resultados. Lembre-se também de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos. E a gente se vê já no próximo vídeo. Um grande abraço e bons investimentos para você.